Amém? Amém, queridos? Tá alto. Nós, semana passada, nós falamos sobre queda de maldição. Oi? Sobre o que mesmo? Tava não? Quem tava aqui? Só você? Dos da semana passada? Falou sobre o quê? Oi? Pega? Oi? Pega ou não pega? Então a gente tentou ver um pouco sobre o que os amigos de Jó, né, estavam questionando sobre a vida dele, questionando sobre o posicionamento dele, quem ele era, questionando sobre se ele estava certo, quem tinha errado, porque de tudo aquilo ter acontecido com ele. Então a gente tentou primeiro, né, trazer um conceito de maldição. O que seria maldição? O que é uma maldição? Hein? Maldição está em desobediência. O que é maldição? Eu bati o carro, tive um prejuízo de 100 mil reais. Isso é maldição? Oi? É bênção? É? Então decida o que é. O que é? Bati o carro, tive um prejuízo de 100 mil. Isso é o quê? E tive um prejuízo de 100 mil. Hã? É bênção? É maldição? Não é nenhuma das duas coisas? O que é? Pronto, depende aí. Eu gosto de depende porque ela vai vir uma aula agora. Depende de quê? Alcançou almas para Jesus. Nessa tragédia, entre aspas, né, houve algo que trouxe bênção para salvar perdidas. Tá. Mas se, né, você não encontrasse ninguém, você bateu no poste. Esse é um prejuízo danado. Você ia pregar por poste, eu sei que tem um negócio aqui. Murmurar, né? Porque me aconteceu, porque isso. Por que que determinadas coisas negativas então nos acontecem? Tudo é maldição. Isso é uma confusão tão grande na mente das pessoas, né, que a gente não consegue nem, né, tem gente que fala de tudo, né, sobre o que é bênção e o que é maldição. O que aconteceu com Jó? Foi uma maldição? Oi? Não ouvi. Permissão? E quando Satanás toca na gente, quem é que permite? Tá, bora. Gostei. Tudo é depende, então depende de que brecha. Não, explique, eu não entendi. Você abriu uma brecha, que brecha? Você murmurou.
E por que a gente chama de maldição tudo que acontece de ruim da gente? Mas nem tudo que é ruim é uma maldição. Nem tudo que é ruim, né, significa maldição. Por exemplo, você acha que todas as igrejas do Rio Grande do Sul estavam com brecha para vir uma tremenda maldição sobre elas nas enchentes? Você acha que isso foi tremenda maldição sobre todos? É para deixar vocês pensando sobre a coisa. E aí? Existe, lembra, vocês lembram da cosmovisão? Foi falado aqui, né? E no meio, né, quando Deus criou o homem, aquela história simplificada da Bíblia, quando Deus criou o homem, Ele deu que o homem pecou, né? Deus deu ao homem o que sobre a terra? Autoridade, governo. Autoridade, governo. Geralmente, os teólogos dizem que nós somos o que o diabo queria ser no lugar dele. Por exemplo, Satanás queria dominar sobre a terra, mas ele deu essa autoridade ao homem. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos dos homens. Os homens, eles executam, né, de forma livre, porque, né, eu acredito no livre-arbítrio, né? Essa corrente teológica que eu acredito, eu posso escolher fazer várias coisas erradas. E todas as coisas erradas geram recompensa. Tudo que eu planto, eu colho. Então, se eu começo a fazer coisas erradas uma atrás da outra, vai chegar uma hora, né, que aquilo ali vai estourar em alguma consequência sobre a minha vida, né? Por exemplo, você era um pecador, você foi completamente perdoado. Ninguém, quando se encontra com Jesus, a Bíblia diz que o sangue dele purifica de todos os pecados. Mas todos os erros que eu cometi têm consequências. Quem foi perdoado foi os seus pecados. Você ficou livre de toda a condenação que tinha por fazer aquele ato. Mas aqueles atos que você fez gerou consequência que você precisa aprender a lidar com elas. Isso não significa que você está vivendo debaixo de maldição, não significa que Deus permitiu isso ou aquilo. Significa que você, com livre-arbítrio e com poder, né, de governo que foi lhe dado, você pode gerar processos positivos ou negativos. Está me entendendo? E nesse gerar de processos positivos e negativos, tem uma coisa, né, que a gente precisa botar na cabeça. A Bíblia diz que Deus não se arrepende de nenhum dom que lhe dá. Em Romanos, os dons de Deus são sem arrependimento. Mas assim, eu estou aqui debaixo de um dom, de um talento, fluindo sobre ele. Eu vou exercer esse dom, eu vou exercer esse talento, eu vou me dar bem nisso aqui. Mas na hora que eu saio da minha posição, que eu tenho que ficar, eu fujo, eu saio de baixo do direcionamento de bênção sobre a minha vida. Eu fico à mercê do que eu estou eu mesmo construindo, esse novo caminho. Porque todos nós temos uma história pré-escrita. Todos nós, lembra do Salmo 124, né? Quando Davi diz que antes que eu nascesse, antes que eu fosse substância, né, informe,
o Senhor já escreveu todos os dias da minha vida, todos eles escritos e determinados. Então Deus tem uma história para a minha vida. Que é a história quando eu me coloco aqui, no centro da vontade de Deus, vivendo o que Ele sonhou para a minha vida, tudo aqui é ativado. Tudo aqui flui, né, não com facilidade, mas sobre as ativações do processo, né, de Deus. Eu vou estar no meu melhor lugar, na minha melhor unção, na minha melhor habilidade, e eu vou fluir na minha potencialidade. No dia que eu decido não viver o que Deus tem para a minha vida e viver o que eu quero viver, e aí eu faço isso por conta do livre-arbítrio, eu vou ficar à mercê de tudo aquilo que eu vou construir. E fora da ação do que eu tenho como ativação do meu destino profético. Deixa eu tentar recapitular. Se eu tenho um destino profético, se Deus já escreveu a minha história, eu preciso andar em caminhos que ative o meu destino profético. Qual é caminhos que ativam? Qual é a coisa que ativa o meu destino profético? Existe apenas uma palavra que é a chave que ativa o meu destino profético. Qual é? Obediência. Por exemplo, Davi, obedecendo a seus pais, foi ser office boy, levar comida aos irmãos lá na guerra. Quando ele chegou lá, o destino profético dele foi ativado, né? Primeiro rei de Israel, Saul, em obediência ao seu pai, saiu para procurar jumentas. Saiu pelo mundo procurar jumentas perdidas. No meio do caminho encontrou o profeta. Pum! Ativou o destino profético. Se tornou rei de Israel. Então, muitas vezes, a obediência a Deus e as autoridades instituídas por Deus atingem o nosso destino profético. Quais são as autoridades instituídas por Deus? Né? A principal delas se chama pai. Pai e mãe é a principal autoridade de abertura de destino profético na vida dos filhos. Depois vem todos os outros que têm autoridade. Mas, em primeiro lugar, os pais são os responsáveis, através da fala, através, né, da orientação, do cuidado, né, da proteção que exerce. Então, é por isso que há uma guerra para destruir a família. Porque eu destruindo a família do jeito que ela é, eu destruo automaticamente vários destinos proféticos na vida de muita gente. Eles vão ficar perdidos porque o pai dá direção. O que é que os filhos são para os pais? O que é que a Bíblia diz? São flechas, né, numa aljava. Filhos são flechas. Quem é que atira essa flecha? Os pais. Os pais que acertam o alvo e jogam o filho para o alvo. É isso que a Bíblia diz. Na hora que o pai deixa de fazer esse papel, o que é que acontece com o filho? Perde toda orientação. Aí vai para a liderança espiritual tentar trazer de novo algo que era para a família ter feito, para os pais ter feito. Então, a partir daí, a autoridade eclesiástica se torna uma autoridade na vida do filho, mas a primeira autoridade, quem acerta o alvo, quem dá o direcionamento para a família é os pais. Por isso que a família é tão importante no contexto, né, da palavra. Foi Deus quem criou a família. Foi Deus que tirou Eva de Adão e estabeleceu a família. Por quê? Em primeiro lugar, o destino profético é feito através da obediência, em primeiro lugar, aos pais. Entendeu? Então, quando eu fujo do meu destino profético, eu fico à mercê de tudo que acontece a todos. E eu fico debaixo das leis, né, que Deus estabeleceu para governar o mundo. Dentro dessas leis, nós vemos que hoje muitas delas estão deturpadas, corrompidas, né, pelo sistema do mundo. E aí a gente, né, surge o que muitos chamam de maldição, né?
Mas nem sempre a palavra maldição é muito pesada. Porque a maldição em Deus, né, acontece quando depois que eu assumo uma aliança com Deus. Quando a Bíblia fala de maldição, sempre tem esse contexto de aliança. Eu assumo um compromisso com Deus. Por exemplo, eu digo, olha, eu vou ficar à frente desse negócio. E eu assumo uma aliança com Ele. No momento que eu quebro a aliança com Deus, aí é quando a Bíblia, lembra que a gente leu Deuteronômio? Se andares, né, naquilo que, né, que você falou que andar e cumprir os princípios e tal, todas essas bênçãos virão sobre si. Se você quebrar esses princípios que vocês se aliançaram, é muito questão de aliança. Muito questão de aliança. É por isso que muitas vezes o ímpio prospera sem ser fruto, né, de desobediência, mas fruto simplesmente daquilo que ele plantou, construiu. E aí a gente começa a confundir tudo, né? Mas vamos para cá, vamos passar aqui. Tá aí, passar. Então, você veja que quando Jesus vem, ele vem para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo são as ciladas que o diabo coloca, né, para que a gente caia e fuja do nosso projeto de vida, do nosso destino profético, né? Então, quem pratica o pecado está fugindo, né, desse destino profético, né? Porque o que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo, o pecado e a desobediência. Próximo. Isaías 61:2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E aqui vem, né, uma determinação de Deus, né, de destino profético. E uma das coisas é libertar os cativos. Então, muita gente está presa por ciladas. E aí é o nosso papel, né, quebrar essas cadeias de prisões. Pronto, próximo. Vamos passar isso aí, que a gente viu semana passada. 109, Salmo 109, diz que amor mais a maldição, ela o apanha. Então, se você gosta de coisas pecaminosas, mais cedo ou mais tarde, isso vai lhe engolir, né? Se você não quis a bênção, se eu estou aqui debaixo da unção, debaixo do fluir, eu digo, não quero, vou viver por mim. Não quis, ela vai fazer o quê? Se afasta. Mas na hora que eu obedeço a princípios, a Bíblia diz que a bênção corre atrás de mim. Ela vai bater na minha porta. Próximo. Aqui são cenas, né? Vamos passar. Eu queria pegar essa parte. Passa aí. Passa. 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 Veja só, a gente escuta muito falar, né? Maldição hereditária, maldição involuntária e maldição voluntária. Próximo. O que é uma maldição hereditária? Que é muito comum se falar, né? Instala-se através dos pais antepassados que abriram portas através do pecado. Atraíram espíritos familiares que vão passando de pai para filho. Isso é muito forte, né? E muitas vezes nós precisamos apenas conhecer isso para não ser influenciado. Por exemplo, o que isso daqui influencia na vida de alguém que é salvo hoje? Se minha família toda foi influenciada pelo espírito de prostituição, eu vou ser fragilizado pelo espírito de prostituição, né? Porque eu nasço num contexto onde isso tem valor. E isso, né, faz com que Satanás perceba que a minha fraqueza é aquela. Satanás, ele só atira naquilo que é nossa fraqueza. Ele não vai combater você por aquilo que você é forte. Ele combate aquilo por aquilo que você é fraco. Mas se você nasceu num contexto familiar onde aquilo era permissível, era visto, era
flexibilizado, você se torna um alvo fácil. E aí surgiu essa ideia de espíritos familiares. Geralmente aquilo que afligiu o pai, afligiu o filho, afligiu o neto. Próximo. A bênção de Deus diz: eu sou o seu Deus, eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Jeremias 32, 18. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais dos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. O que é que isso significa? Que eu estou preso por causa de algo que meu pai fez? Não. Porque o que o seu pai fez gerou consequências. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito forte. Muito fácil vocês entenderem. Seu pai viveu preso em um contexto de miséria, de analfabetismo. Você nasce em que contexto? De miséria, onde as pessoas não valorizam o estudo. E isso vai lhe influenciar. Foi você que buscou isso? Não, porque se você vivesse em outros pais que influenciassem o estudo e tivesse essa liberdade, você cresceria com outra percepção. Está me entendendo? Aí chega aqui, você fica sendo influenciado. O que é que você vai querer ser na vida? Aquilo que seu pai foi. Então, essa maldição foi de pai para filho. Mas chega um momento que você conhece Cristo. E a Bíblia diz que ele nos ungiu para quebrar todo tipo de prisão. E eu chego para você, você não precisa ficar aqui. Há um sonho ali. Se você estudar, você pode galgar. Quando eu quebro isso na vida de alguém, isso também é libertação, porque ela sai daquele ciclo familiar, né, de miséria e de analfabetismo e dá um pulo ao vento. No momento que ele sai daquilo, que ele começa a estudar e que ele começa a ter frutos daquilo, como será o filho dele? Completamente liberto daquilo que vinha de geração em geração. Você está me entendendo? Tem coisas que nós podemos quebrar que vinha e a gente não pode mistificar. A maldição é um monstro que chega, agarra você com garras. Não, são coisas simples do dia a dia. Quantos estão me entendendo? Amém? Vamos para o próximo. Vamos lá. Então, há um ciclo, né? História de divórcio e transtornos familiares. O divórcio se torna simples, banalizado, né? Outra coisa, história de enfermidades crônicas, né? História de perda financeira, fracassos constantes. História de loucura, colapso mental, emocional. Histórico determinado pelo vício, distúrbio. Então, são vários ciclos que aprisionam pessoas. Mas em Cristo, nós somos libertos de todos esses ciclos. Vocês estão me entendendo? Mas Satanás vai dizer, mas isso sempre aconteceu, isso sempre foi comum. Só que nós precisamos renovar o quê? A nossa mente. Né? Renovando a nossa mente, nós mudamos o nosso destino profético. E como é que a gente renova a mente? Com os valores da palavra. Próximo. Então, existe aquela maldição involuntária. Próximo, vamos lá. Quando alguém de autoridade sobre uma criança leva para um terreiro de macumba, uma consagração de demônios, banho de pipoca, de não sei o que, você está oferecendo aquela criança a um conjunto de espíritos. Foi você que quis ir para lá? Mas isso precisa ser quebrado. Lembra que quando a gente faz o nosso encontro com Deus, pessoas nem sabiam que tinha essa história sobre a vida, são libertas? Quem já viu isso acontecer? São libertas. Foram coisas que nem sabia que tinha existido. Mas isso gerou uma marra. O que é uma legalidade? Não é que o diabo tenha a legalidade de ficar ao lado de quem se converteu a Cristo, mas ele acha que tem. Entendeu a diferença? Não é que ele tenha. Ele nunca vai ter, mas ele acha que tem. E ele não larga do pé até a gente descobrir o motivo, né? E repreendê-lo.
A mesma coisa aquela história do terreno, né? Se aqui tem um terreno, eu não sei que é meu, eu vou passar pela frente dele todo dia, vai chegar alguém, vai morar dentro dele e eu não vou fazer nada, eu não sei que é meu. Mas na hora que eu sei que esse terreno é meu, se tiver alguém morando lá, o que é que eu faço? Meu amigo, sai daí que esse lugar é meu. A mesma coisa é com a bênção. Satanás, ele atua na ignorância da gente. Por isso que essas coisas, né, de bênção hereditária não são muito aceitas de quebra por algumas igrejas. Porque realmente Cristo já nos libertou de toda maldição, é verdade. Só que muitas vezes nós precisamos falar isso para o diabo que acha que é dono do terreno e foi lá e tomou lugar. E a gente precisa dizer, meu amigo, Jesus já libertou, sai daqui. Eu não tenho que estar vivendo isso. Eu não tenho que estar vivendo nenhum ciclo desse. Vocês estão me entendendo? Então, mesmo que Jesus já tenha, é aquela coisa, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Não é assim que a Bíblia diz? Mas ela termina dizendo, nas regiões celestiais. O poder é nosso, o princípio é nosso. No céu não existe mais legalidade de determinadas coisas. Já foi determinada a nossa bênção. Agora eu tenho que conquistar essa bênção para mim, para a terra, para a experiência, para a vida. Essa bênção tem que deixar de ser nas regiões celestiais para passar a ser na minha vida, do meu dia a dia. E isso requer uma guerra, uma conquista, uma tomada de posse, uma quebra de amarras. Essas amarras podem ser na mente. A pessoa acha que está preso àquilo, e ela precisa saber que Jesus libertou, e ela não está preso mais àquilo, que aquele pecado, nenhum pecado tem domínio sobre ninguém mais. Mas às vezes Satanás lança setas de mentira e faz com que a gente pense que estamos amarrados àquilo a vida toda. Está me entendendo? Próximo. Então, não somos os culpados, mas podemos sofrer algumas consequências. Próximo. Né? Então, outra coisa, palavras. Como é que Deus criou o universo? Através de palavras. Como é que as coisas são criadas? Como é que as coisas passam a existir? Através da união da palavra e do Espírito Santo. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas. E aí disse Deus, haja luz, e o Espírito pegou aquela palavra e trouxe luz à terra. Haja divisão entre a luz, né, e a escuridão. E o Espírito foi, toda palavra que saía da boca de Deus era materializada através da ação do Espírito Santo. Então, como é que Deus constrói as coisas? Através da união da palavra e do Espírito. Como é que o Satanás tenta fazer isso? Satanás pode ter uma palavra negativa sobre a vida de alguém, mas ele precisa do Espírito para ativar aquela palavra. Já que ele não tem, o que é que ele faz? Coloca o medo. E o medo de determinadas palavras, a Bíblia diz o que em Jó? Aquilo que eu temia me aconteceu. Não é um poder criativo, mas é um medo de uma palavra negativa. Se eu não sei, né, por exemplo, que determinadas palavras precisam da ação de Deus para se tornar real, quando alguém lançar uma palavra de maldição, eu vou ficar com aquilo na cabeça. Com aquilo na cabeça, com aquilo na cabeça. Isso vai gerar medo, isso vai dominar a minha vida. Mas só quem tem o poder criador de Deus, que é a união da palavra e do Espírito, somos nós. Onde é que o Espírito habita? Onde é as águas que o Espírito navega hoje? A minha vida, a sua vida. Se eu abro a minha boca para profetizar palavras de vida, acontece o que aconteceu lá em Ezequiel, no vale de ossos secos. Deus disse, o que é que tu vês, Ezequiel? Um vale de ossos sequíssimos. Profetiza, Ezequiel, sobre eles. E ele começou a profetizar
sobre a direção do Espírito, o que é que aconteceu? Os ossos se tornaram em um grande exército, mas só tiveram vida quando foi soprado sobre ele o Espírito Santo. Então, em nós há esse poder, entendeu? Então, as nossas palavras se tornam sementes. Sementes de vida ou sementes de morte. É tanto que, se você for ler Tiago, ele leva toda a carta praticamente a falar do poder da língua, né? E uma faísca pode incendiar toda uma floresta. Mas a nossa palavra, nós que temos entendimento, estamos, né, com a presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente abre a boca para liberar uma palavra profética, uma palavra nova, uma palavra de direcionamento ou de alinhamento ao destino profético daquela pessoa, a gente tem esse poder, né, de gerar essa semente de vida no coração dela e na mente dela, né? Então, volta aí. Então, tipo de palavras, né? Você é um atraso, você nunca vai sair com ninguém, você é um burro. São palavras que não devem nunca participar do contexto familiar da vida de ninguém. Porque ela vai impregnando um medo, um receio. E quando você conversa com pessoas que são travadas a vida toda e que nunca conseguiram profetizar, ele diz, é porque eu nunca me achei capaz, porque os meus pais ou os meus professores sempre disseram que eu era burro, que eu não ia conseguir. E aí surge você com o poder da unção de quebra, de libertação. Chega para você, mas há uma nova história em Cristo Jesus. Todas as palavras, elas foram canceladas agora. E Jesus vai mudar a tua vida, o teu futuro. E Ele não escreve uma história de derrota para ninguém. Eu vou trazer você de volta ao destino profético da sua vida. Tá bom? Então vamos lá, passa aí. Então, nome é marca. Tem pessoas na Bíblia que Deus mudou o nome, né? Quais são os exemplos na Bíblia de pessoas que mudou o nome? Jacó, né? O que é que significa Jacó? Enrolão, enganador. Ele foi transformado para quê? Israel, príncipe, né? E aí você vai ver na Bíblia várias coisas assim. Então, Mara, amargura, dolores, dor e pesar, Adriana, rainha das trevas. Olha, se você soubesse que seu filho tinha essas conotações, né? Aparecida, surgida do nada, sem origem, né? Cláudio, coxo, aleijado, Jacó, enganador, trapaceiro, mentiroso, Saulo, né? De Tarso, que foi mudado para Paulo, né? Deus sempre muda nomes, porque nomes imprimem marcas negativas, né? Altivo, soberbo, Conceição, né? Mulheres com temperamento fortíssimo. José, geralmente são homens que terão problemas com finanças. Então, existe uma marca que a gente precisa, primeiro, ter cuidado quando vai escolher o nome, né, dos filhos. Segundo, né, poder entender essas coisas, né? E aqui mora o grande problema. Se eu decido, né, pecar, né, o pecado vai abrir determinadas brechas. Quando eu falo Satanás tem permissão, eu não digo que ele tem legalidade nunca. Porque na hora que você se arrepender, essa permissão é cancelada e toda a legalidade vem de Cristo sobre a nossa vida. Mas cuidado, porque essas coisas são muito, muito parecidas. Próximo. Então, o que é que a Bíblia diz? 27. Maldito o homem quem fizer imagem de escultura, fundição, abominação, obra da mão, e puser em um lugar escondido. Próximo. Prata e ouro são ídolos dele, obras da mão de homens. Próximo. A mesma coisa. Falando sobre idolatria. Próximo.
quando você foi criado, foi para adorar única e exclusivamente a Ele. Eu vou pular, porque isso aqui é mais. Pode passar. Né? Miséria e muito sofrimento nos lares. Muitas vezes está ligado a quê? Né? A determinadas. Pode passar. Regiões ou locais onde foi muito sacrificado a ídolos, onde tem uma história, né? É interessante, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Qual foi a nossa colonização aqui? Foi de senhores de engenho, né? Aqui implantou muito morte de indígenas, o senhorio de engenho trabalhando de escravidão, isso no Nordeste inteiro. E também, além disso, a colonização portuguesa, ele não nos viu como um país para vir e para prosperar. Eles vinham aqui para saquear e roubar o nosso tesouro. Foi assim que nós fomos colonizados. Diferente, por exemplo, dos americanos. Foram colonizados por pessoas que queriam a prosperidade para lá. Qual é o resultado disso? O Nordeste aprisionado com a mentalidade de escravo. Né? Se tem você vê, vamos estudar, vamos querer mudar de vida. As pessoas naturalmente elas dizem, não quero, não vou. É ou não é? Elas faltam nelas garra, falta nelas disposição. Isso está sendo mudado por conta da igreja que tem orado e quebrado muitas vezes, né, essas circunstâncias, né? Então tem cidades que são marcadas, né, por isso. Próximo. Desonra aos pais, eu já falei um pouquinho aqui. Obedecer aos nossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejais de longa vida sobre a terra, né? Para que a gente possa viver um caminho de bênção. Bênção no sentido de viver destino profético, tá? Próximo. Relações sexuais ilícitas, né? Não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar. Imorais, idólatras, adultos, homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Está na palavra. Então, existem várias classes também de pecados sexuais que bloqueiam a bênção. Né? E isso, né, é uma coisa muito séria, porque a gente está vivendo uma época de relativização do pecado. O que é isso? O que é relativização do pecado? É quando eu, né, não considero mais aquele pecado como pecado. Uma coisa é você aceitar a convivência, é você pegar uma pessoa assim, mas você tem que estar ministrando sobre ela. Você tem que estar ciente que há uma libertação a ser realizado ali. Que há um trabalho forte, né, de mudança de mente, que eu falei no início, né? Tudo isso é mudado através nós só renovamos quem somos, só entramos em time profético quando a nossa mente também é renovada. Próximo. A questão da nação brasileira, né, do carnaval, né, que nós somos conhecidos, né, como país, né, da prostituição e da corrupção. E isso influencia a nação. Né? Você vê muitas pessoas até, né, dentro da igreja querendo ser o primeiro em tudo, querendo ganhar vantagem em todas as coisas, querendo o melhor lugar. Então, o cristianismo se torna difícil. O que é que o cristianismo diz? Que a gente precisa dar o melhor para as outras pessoas. A gente precisa negar a nós mesmos para que a bênção de Deus chegue em outras pessoas. Então, muitas vezes, até nas pequenas coisas, nós percebemos como esse império, essa potestade que atua sobre nações, influenciam sobre a nossa vida. Até em pequenas coisas. Vocês estão me entendendo? Eu estou. Dá para entender? Pronto, próximo. Então,
palavras autoproferidas, né? Eu serei sempre assim, eu terei sempre essa dor, eu não presto para nada, meu salário é isso, é aquilo outro. E isso também, você veja que você pode se auto-amaldiçoar ou lançar, né? Mas a Bíblia diz, Salmo 91, praga nenhuma chegará à nossa tenda, né? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a força do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, tu és o meu Deus, né? E isso se a gente precisa dizer isso, se existe um lugar de esconderijo, se existe uma tenda onde, né, as maldições não chegam, é porque existe tenda onde elas chegam. Existem pessoas que estão sem essa proteção. Se existe quem tem, existe quem não tem. É por isso que a gente deve buscar, né, alinhar tudo isso ao que somos em Deus. Mas eu quero repetir aqui: em Cristo, nós somos livres de toda maldição. Se tem alguma coisa dessa ainda querendo segurar o nosso pé, ela não está em legalidade. É porque ela acha que ainda pode exercer domínio, mas ela não pode. E isso eu preciso estar consciente da minha identidade, saber quem eu sou e dizer, opa, alto lá, você não tem mais domínio sobre mim. Então, próximo. Objeto, comidas, eventos consagrados, né, a demônios. Isso era muito mais forte antes, mas ainda existe hoje. E se a gente for aqui, né, a gente tem várias coisas que a gente poderia comentar. Passa aí. Próximo. Então, RPG, que você invoca um espírito na brincadeira, isso acontece muito com crianças, né? Simpatias. Para quem que você faz simpatias? Né? Bota o Santo Antônio de baixo, cabeça para baixo, né? Toma não sei o que, bota o dente de alho de trás da porta, né? Come aquele negócio borrachado e vai para ficar bonito, né? Não adianta. Laços, pactos, né? Ou trabalhos, ou oferecimento, coisas propositais mesmo. Próximo. Meditação, leitura de mãos, prática de satanismo, astrologia, tarô, horóscopo, né? Tem muita gente que ainda só sai de casa quando vê, né, o quê? A previsão astrológica, né? São pessoas que desconhecem da proteção de Deus, que essas coisas não têm mais influência. Mas sabia que se uma pessoa for negativa, não tiver conhecimento da palavra, ela tem medo disso e só sai de casa mesmo quando vê, só usa a roupa que eles indicam, a cor da roupa que eles indicam. Tem pessoas assim até hoje, né? Nós estamos em uma guerra, e não é uma guerra contra seres humanos. Essa guerra é contra Satanás e seus demônios. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é uma conquista que a gente faz, né, de forma espiritual, na mente, na consciência de quem somos e na consciência de que fomos ungidos para trazer libertação, né? Claro, Paulo diz, me faço como tolo para ganhar os tolos. Você não se faz como tolo para ser tolo. Tem gente que, mas a Bíblia diz que é para a gente se fazer como fulano de tal. Mas é para se fazer como tolo, não é para ficar tolo, não. É para se fazer para ganhar, como isca, né? Para que ele possa ser alcançado. Próximo. Então, o que os demônios fazem? Vocês viram que toda a literatura, todos os filmes que são lançados, principalmente por Hollywood, pelas grandes empresas,
existe dentro dele uma doutrina que é incumbida através, né, da, da imagem, dos filmes e de todo o, né, como é que chama? Todo o histórico do filme, né? Oi? Todo o roteiro, exatamente, do filme. Para que a gente entenda, por exemplo, que o mal é bom, que o bom é mal. Esse é o grande desafio hoje, é fazer com que o bom seja mal e que o mal seja bom. Então tem vampiro maravilhoso, né? Enquanto que tem pessoas, oi? Tem vampiro que né? Porque o que a gente entende de mal, ele quer tornar isso bem, para que o que a gente entende de bem, de luz, né, tenha a mesma perca, a força que ele tinha. Ou não seja, mas tem vampiro que é bom, mas tem bruxo que é bom, mas tem isso que é bom. E não é verdade. Isso é uma ilusão para que a gente, por exemplo, quando você destrói o belo, que é o que o diabo faz, ele faz uma pintura que você não tem noção se está de cabeça para baixo, de cabeça para cima, diz que coisa bonita, né? Você está destruindo aquilo que é belo, aquilo que é perfeito, aquilo que tem detalhes. E Deus, ele é perfeito, ele é cheio de detalhes, e o belo em Deus é belo de verdade. Não gera dúvida. Próximo. Então, escraviza pelas drogas, né, pela insônia, pelos vícios. Próximo. Atormentam, né, não permite que a gente consiga ter paz em Cristo. Nós teremos paz. Essa é a promessa. Mas muitas pessoas estão tão atormentadas com as circunstâncias da vida que não conseguem desfrutar da paz. Próximo. Seduzem, né? Mostra que o pecado não é tão grave assim, né? Próximo. Possuem. Próximo. Roubam dignidade, matam precocemente. Atuação de demônio. Tem várias, né? Então, isso é porque é uma aula que vai aprofundar sobre essa questão de maldição. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Por exemplo, quando a gente olha para Jó, o que ele passou não é maldição. O que Jó passou foi o seguinte. Deus permitiu o diabo tocar na vida dele porque sabia que Jó tinha integridade e sabia quem ele era. Não tinha o conhecimento perfeito, né? Até ele, no meio de todas aquelas bombardeios de dúvida, ele ficou na dúvida. Mas depois ele conheceu a Deus de intimidade, de ver com os olhos, né? E aí você vai para... Você acha que Paulo estava em maldição quando morreu? Morreu pobre, preso, algemado. Os últimos dias foi numa cela úmida, né? E morreu decapitado, condenado injustamente. Ele foi condenado sem ser culpado. Você acha que tudo aconteceu porque ele estava com maldição? Não, porque ele entendeu o posicionamento dele. Quando você sabe quem você é e qual a sua história em Deus, nada do que te aconteça, de bom ou de ruim, muda, porque a sua esperança não está neste mundo. A sua expectativa não é receber nesta era. Os seus olhos não estão, né, olhando as circunstâncias da vida, mas você está olhando um autor e consumador da sua fé. A sua esperança é nele, a sua alegria é ele. Então, nada que a alegria do mundo, ou ela chegando ou ela saindo, vai interferir em você. Então, para quem sabe quem é, Deus usa para ser exemplo. Só que Deus tem tido muita misericórdia, porque muitos de nós temos dúvida, né? Por exemplo, se a gente receber uma palavra assim, eu quero que você dê tudo que você tem para Deus e você vá, tudo que você tem, largue tudo e vá evangelizar no Ribeirinho. Tenho certeza, né, que você precisaria de um anjo hoje para dizer isso. Houve uma época na igreja cristã que eles estavam tão mergulhados na palavra,
na identidade deles, que eles mesmos se ofereciam. Lembra que eu falei aqui no púlpito sobre Neemias? Quem foi que chamou Neemias para ir reconstruir Jerusalém? Ele teve visão, Deus falou com ele? Não. Ele simplesmente entendeu a identidade dele. Entendeu que apesar dele estar bem no palácio, esse não era o papel dele. O papel dele era ir e reconstruir a cidade. E ele foi, e Deus honrou. Por quê? Porque ele estava vivendo o destino profético dele. Então, maldição e bênção é como a Rosana sempre disse. Depende. Depende da minha consciência de quem eu sou. Depende da ativação do meu destino profético. Depende do meu pecado, se eu escorreguei, se eu sair do propósito. Então, nem tudo que acontece de ruim com a pessoa é maldição ou é bênção. Tem coisas boas, por exemplo, ganhou uma fortuna, saiu da igreja. Tem muita gente que entrou na universidade, bênção, né? Não é, tirou ela do caminho de Deus. Tem um trabalho que é uma fortuna, ela vai e esquece completamente de Deus. Peguem, olhe só, vou terminar. Faça um estudo de todas as pessoas bem-sucedidas. Faça um estudo. Todas elas, um dia foi crente e se desviaram. O dinheiro chegou e eles se desviaram. Pegue os cantores. Veja a história dos cantores. A linguagem desses cantores que fazem sucesso aí. E veja a origem deles. Veja quem eles eram. A bênção o afastou de Deus. Então, riqueza pode ser maldição. Sucesso nem sempre é bênção. Paulo estava lá na masmorra, que parece uma maldição, mas ele estava vivendo 100% do propósito dele. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Né? Eu estou reforçando só a aula passada. Entenderam? Agora as dúvidas. Um crente pode ser amaldiçoado? Um crente pode ser amaldiçoado? A macumba que faz pode pegar em você? Vocês fizeram um negócio de macumba, de levar para você beber, você vai morrer por conta disso? Sim ou não? Nós só recebemos essa emoção se quisermos. Se não tivermos a consciência de quem nós somos e do que Cristo fez por nós. Porque nenhuma maldição virá sobre as nossas vidas. Cristo quebrou toda sorte de maldição na cruz do Calvário. Aí merece uma salva de palmas, né? Para a gente terminar. Então é isso, gente. Né? Eita, eu passei, foi muito. Mas a gente começou um pouquinho tarde, né? Daqui a pouco a gente começa.